pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do HumanizeCast e hoje está muito especial porque nós vamos ter aqui lições de liderança, de gestão com uma super chefe de cozinha, que aliás a gente sabe que é um ambiente que tem bastante pressão, a gente vai entender a importância dos processos, enfim, tudo isso aí trazendo uma reflexão para que a gente possa aplicar nas nossas vidas aí, rotinas de liderança, independente da área que for. Então, para isso, hoje temos aqui a super querida Isis, a chefe Isis, que está nos acompanhando. Olá, Isis, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Que bom, nós também estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. E estamos aqui com a Sara, né, Sara? A Isso nossa aí. sabatinadora. Eu sou a pessoa das perguntas, Isis. Adoro. E nós estamos em 4 hoje, né? É verdade, estamos em 4 hoje. né? A Isis está com o máximo aí na barriga, quase chegando, né? Companheirinha de É. trabalho. No forninho, né? Não dá No para perder, né? Legal. Verdade. Então, Isis, para a gente começar, conta um pouquinho para nós como foi a tua história aí, né? Até ser uma chefe de cozinha, como foi todo esse trajeto? Então, eu sempre brinco que eu tenho vários empregos. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho várias atribuições na vida. Sou formada em Direito, então tenho Direito por formação. Sou juíza de paz aqui da comarca de Ponta Grossa há 13 anos. Tenho uma empresa de celebração de casamento há 9. Então, sempre trabalhei com essa área de casamentos e de eventos. Na pandemia, parou tudo, né? Então, não tínhamos evento para realizar, casamento para celebrar, o casamento civil restringiu demais também. E eu pensei, falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa além, porque na área de direito eu só atuo nos casamentos, porque o juiz de paz não pode advogar, e eu também sou nomeada pelo Estado, então não poderia ser nomeada em outra coisa, então é só os casamentos. E eu falei, poxa, eu preciso arrumar alguma outra coisa pra fazer da vida também. E eu sempre gostei muito dessa área de cozinha e tal, mas só pra mim, por hobby, em casa, então não tinha um estudo, não tinha um embasamento, nada do gênero. No finalzinho da pandemia, eu acabei me matriculando num curso de cozinha. E no primeiro dia que eu pisei na cozinha do curso, eu falei, caraca, não é só um hobby, eu quero trabalhar com isso também. E eu me apaixonei de um jeito, assim, foi sensacional. Então, assim, com 2, 3 semanas de aula, eu já estava na escola super envolvida. Aí comecei a ser estagiária e cada vez fui me aprofundando mais. E assim, sendo estagiária sem receber nada, sem remuneração nenhuma, mas era uma maneira que eu via de estar dentro da cozinha e estar aprendendo mais do que somente numa aula por semana. Comecei nesse meio, quando deu acho que 6, 8 meses que eu tava de estagiária, já me passaram a primeira turma para eu dar aula. Então, assim, foi tudo muito rápido e maravilhoso. Então, eu amo de paixão. Comecei dando aula para crianças, era estagiária das crianças, então, assim, comecei com uma turminha, daqui a pouco eu tava com 5 turmas. E com turma de adulto também, por hobby, e fui entrando nesse mundo por meio da aula. E depois, quando conheci o meu atual esposo, ele tem um bar e restaurante, também acabei entrando na área da cozinha mesmo, não somente da aula. Muito legal. E é bacana que, então, quando você começou a conduzir uma equipe aí dentro de uma cozinha profissional, na verdade, você já tinha uma certa bagagem em gestão, né? Até por conta dos eventos que você fazia. Não foi algo novo. Exatamente. Mas foi, imagino, porque também é uma área bem diferente. Essa né? parte de comunicação, eu sempre gostei muito. Então, assim, tipo, já tinha... tudo bem, minha empresa de eventos só eu trabalho. Mas eu já tinha isso de conversar com o pessoal, agir, falar em público. Então, eu já tinha essa parte. Quando eu comecei a dar aula, ajudou bastante. Eu tenho essa, né? Exato. Esse jeito de falar assim. Isso é bem interessante, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque a liderança, ela exige algumas capacidades que são muito específicas para liderar, né? Sim. E que são, que a gente chama de soft skills, tudo mais, que exatamente essas competências, né? O saber se comunicar, o saber se relacionar, o entender pessoas. Então, por mais que eu muitas vezes ainda não tinha vivido a gestão em si, mas todas essas competências você já tinha de sobra, né? Porque já estava essa parte relacional em tudo que você trabalha, né? Sim, eu acredito que isso também vem muito da pessoa, né? Tipo, posso falar que é dom, mas você tem que desenvolver. Mas eu, desde pequena, sempre gostei muito. Então, assim, na escola,
tudo que era esporte que eu tinha que me posicionar. Então, eu sempre fui aquela que aí era capitã, entendeu? Eu sempre tava ali à frente. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu fazia taekwondo. Taekwondo tem muita parte também, tipo, psicológica, não é só a luta. Então, eu fazia, aí tinha lá um programa líder, e eu fazia parte do programa líder. Aí, bem na época, passava aquele programa do Roberto Justo, sabe? Do Aprendiz. Nossa, a gente pirava. E eu tinha 14 anos, era uma criança, né? Depois fiz vestibular, eu acabei cursando Direito, mas passei em Administração também. E eu sempre pensava, na época que eu fiz, 2009, vestibular, ainda não tinha esse negócio de coach e tal, mas assim, era palestrante motivacional. E, nossa, eu pirava, tipo, Daniel Godry, uns livros assim, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa área. Que legal. Então, além de dom, eu acho que você desenvolve, né? Vai pra esse lado. Que nem a Rebeca, filha da Sara, eu sempre falei, a Rebeca é uma líder nata. Em qualquer bancada que eu colocasse ela foi minha aluna, qualquer bancada que eu colocasse ela fazer, ela dominava, ela liderava e todo mundo seguia. Então, isso acho que vem já desde pequeno e você desenvolve no decorrer da vida. Muito legal, viu? Temos uma prodígio aqui. Viu? Quanta coisa legal. Muito bom. E a Isis tem um negócio, né? Que daí, falando agora como mãe, que ela é empática com as pessoas. Então, ela tem empatia. Então, eu acho que a empatia para um líder hoje é fundamental. Sim. Né? Então, se você se sente não tão empático, busque desenvolver essa habilidade, essa competência, porque olhar as pessoas, entender as pessoas, escutar as pessoas é fundamental. Não tem como liderar sem isso. Vendo assim, no foco aula, que eu trabalhava dando aula para crianças. Tinha umas que tinham mais facilidade, tinha as que tinham mais dificuldade, até no próprio convívio com as outras, ou na habilidade de fazer. Então, assim, você tem que tratar cada um da maneira que a pessoa requer que você trate. Então, realmente, isso faz a diferença. Isso aí. A empatia é uma competência base, né? Para poder desenvolver bons relacionamentos. Com certeza. É básica, muito bom. Isis, conta assim um pouquinho pra gente, mas até a título de curiosidade, né? Porque quando a gente pensa, e tem tantos programas na TV, né? De chefe, cozinha, a gente fica imaginando aquele cenário. E claro que a gente sabe que muitas vezes esses programas, eles colocam, também tem todo um drama por trás, Sim. até para atrair o público, né? Com certeza. Mas conta um pouquinho, assim, coisas que surpreendem, geralmente as pessoas surpreendem, né? Ao saber como funciona esse trabalho dentro de uma cozinha profissional, algumas curiosidades, algo que realmente é bem diferenciado dentro da área de vocês. Então, assim, acho que a maior pergunta que vem pra mim é: como que você sabe a quantidade de comida? Não vai fora, não estraga. Então, assim, tudo é muito processo. E isso eu acho que também você linka muito com essa parte de liderança de empresa, porque é muito importante você ter o processo. Então, a gente tem um processo de fazer o mise en place, por exemplo. O mise en place é você organizar a tua área de trabalho. Então, tudo que você precisa para você usar no restaurante à noite, à tarde a gente chega antes de abrir, a gente vai porcionar, a gente vai cortar, vai deixar tudo organizado, para na hora que sair o prato, eu só vou lá e monto. Cozinho, faço, mas monto, mas tá tudo na porção certinha. Não tenho que parar o que eu tô fazendo para ir lá cortar uma carne, por exemplo. E então isso é tudo processo, e o processo ajuda demais a gente. Questão de armazenamento, você estudar, você saber quanto tempo aquilo dura, questão de organização, de estar tudo com data certinho, no lugar certo. Então, isso é muito importante e é uma coisa que o chefe não consegue fazer sozinho, ele precisa da equipe, tá todo mundo ali, tipo, comprometido para fazer junto. E assim, e outra coisa que é muito importante é o exemplo. Se o chefe vai e não dá o exemplo de como fazer certo, a equipe não tem a motivação para ir lá sozinha e fazer certo. Então, eu acho que isso é muito, muito da cozinha. Dos programas, que nem você falou, todo mundo assiste, vê e acompanha. Eu participei de uma seletiva do MasterChef. Então, assim, gente, foi sensacional. Foi assim, a semana mais louca, mais insana da vida. E tá lá participando é muito legal. Porque eles também te direcionam, logicamente, tem toda essa parte do emocional. Eu sempre falava que, nossa, eu ia entrar sendo da diferentona, né? Pela cota dos legal, tatuadas, princesa e tudo. Mas é muito legal acompanhar, porque por mais que tenha, tipo, os cortes, tudo, mas realmente, na cozinha acontece muito isso, sabe? Você tem o tempo pra fazer as coisas. Então, tipo, se eu tô à noite no restaurante e sai um prato, o tempo lá no cardápio tá de, no máximo 40 minutos. Eu vou dar a vida pra entregar antes do 40 minutos, entendeu? Então, delivery, é a mesma coisa, sabe? Então, é muito legal essa vivência real na cozinha. É uma coisa que no começo eu não tinha, dando aula, era diferente, era outras áreas, mas trabalhando numa cozinha mesmo é
muito, muito legal. E como que você trabalha, então, essa pressão? Porque existe pressão, né? Existe tempo, existe pessoas esperando, existe aquela excelência no atendimento. Então, tem que pensar na qualidade do que vai ser entregue, e ao mesmo tempo com uma agilidade, uma rapidez, são vários fatores ali, né? Sim, E como, ou o que você considera, assim, que são os principais fatores que ajudam a fazer essa boa gestão da pressão com a equipe? Então, em primeiro lugar, ter tudo organizado. Não adianta você deixar e pensar, não, hoje acho que não vai ter movimento. Nossa, você falou essa frase, parece que atrai, assim, Deus fala, vai ter movimento. Então, você ter tudo organizado já facilita muito a vida. Não adianta você brigar, você olhar feio, você apurar a pessoa, porque só piora. Então, assim, outra coisa que pra mim é imprescindível na cozinha é a educação. Então, assim, qualquer coisa que eu peço para os meus colaboradores fazer, eu nunca mando elas fazerem. Eu falo, você pode fazer tal coisa, por favor? Então, em tudo. Tipo, tudo. Porque a pessoa já vai e se sente melhor fazendo, entendeu? Cada um saber o que fazer, isso também é muito importante. Quando eu fui lá pra São Paulo fazer o teste seletivo do MasterChef, eu fui almoçar no restaurante do Jacan, no Luteste. E eu pedi, falei, posso conhecer a cozinha? E eles deixaram, tipo, super legais, né, e tal. E eu desci, a cozinha era minúscula, tipo, era muito pequena. E assim, cada pessoa estava no seu lugar, cada um tem o seu quadrado ali e vai fazer aquilo, não se bate na cozinha, não dá enrosco, então cada um ter sua função é muito importante também. Então, isso também facilita bastante. Cada um sabendo o que tem que fazer, tendo a sua função e trabalhando em harmonia, acaba dando certo e, tipo, diminuindo essa pressão, entendeu? Claro que quando chega um monte de gente junto e a gente enche de comando, a gente fala, vamos agilizar. Mas assim, é tudo na base da conversa, um ajudando o outro. Se eu terminei minha função antes, eu vou ajudar o outro ali. Mas para que a gente consiga ficar em harmonia mesmo. E o legal é isso que você tá falando, porque a gente fica de fora e a gente tem a imagem do chefe gritando na cozinha, né? Sim. As coisas pegando fogo. E apurando aquela coisa, assim. Mas não, assim, na minha cozinha não funciona assim, porque eu não gosto de grosseria. E funciona bem sem. Funciona bem sem. Grosseria, Logicamente, né? chega comando, a gente canta comando, ó, saiu tal coisa. Você faz isso, você faz aquilo, mas é tudo de boa. A única pessoa que leva xingo na minha cozinha é a Alexa. Só ela. Que a gente tem o timer, né? Então, tipo, pra gente facilita muito, porque sempre que a gente, às vezes, faz vários risotos, massas ao mesmo tempo. Se eu fosse por cronômetro, eu teria que ter 1 milhão de cronômetros, não daria certo. Então, uma questão de logística, a Alexa é ótima pra gente. Só que, às vezes, ela não escuta. Aí, as meninas que ficam na cozinha comigo falam, meu Deus, quem tá passando, às vezes, pela garagem, que acaba ouvindo o que a gente tá falando na cozinha, eu xingo muito a Alexa. Só ela. Mas como que vocês usam? Isso é legal também, porque a gente tem uma briga das pessoas com a tecnologia, né? Com a inteligência artificial e tudo mais. E eu vejo, na verdade, como uma aliada, uma ferramenta que, bem usada, vai trazer benefícios, né? Tem que ter o cuidado de estar fazendo a checagem, né? Às vezes ela não escutou, às vezes ela não respondeu, mas é uma ferramenta. Como que as pessoas veem na cozinha, os teus colaboradores veem o uso da tecnologia, assim? Olha, o pessoal sempre fica impressionado. Quando chega até, às vezes, o pessoal que vai entregar insumo pra gente e vê, ou até nos treinamentos que a gente faz, o pessoal entrou na cozinha e viu dando ordem pra Alexa e fala, caraca, vocês têm uma Alexa na cozinha. Mas é muito bom. Claro que tudo tem um limite. Já tive colaborador que começou a querer colocar música na Alexa. Não dá. Na hora do fervo, corta o foco. E às vezes as pessoas têm dificuldade em separar o momento que você tá só picando as coisas no começo para o momento do vamos ver depois. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente instituiu. Não vai ser colocado música na Alexa. Então, não pode usar a Alexa pra isso. Mas, assim, na questão de marcar cronômetro, horário, ver a hora até, né? Pra não ficar pegando o celular. Então, é muito bom. Ajuda bastante. Só que tudo tem limite, né? Tudo tem que ser bem utilizado, Exatamente. né? Passou, excedeu, se torna um problema. Mas só aqui a gente já pode tirar um montão de coisas, né? A questão cada um no seu quadrado, ou seja, cada um saber muito bem, né? Não no seu quadrado fechado, porque todos sabem o que estão fazendo, então não é assim, eu tô fazendo esse arroz aqui, mas eu não sei se é para risoto, se é para isso, não, todo mundo sabe, esse aqui tá sendo feito para isso, então tem essa visão unificada daquilo que quer atingir, né, em objetivo único, seja cada um dos pratos que vai sair, mas todos sabem aquilo que tem, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, e que é algo que você trazendo, né, na cozinha,
que tem um grande diferencial e que é um problema muito grande na maioria das empresas, porque isso não existe, é a preparação, certo? Sim. Na hora de chegar e dar o show, ou seja, na hora que a gente abre nossas portas mesmo para receber o nosso cliente, a gente já preparou tudo antes. Exatamente. Né? Não tem nada a ser preparado no momento. E outra coisa também é que todo mundo tá indo no objetivo da empresa. Então, não existe aquilo, vou fazer do meu jeito. Não, não tem o seu jeito. Tem um Você jeito tem certo que de ser feito. seguir a ficha técnica. Então, a gente trabalha muito com ficha técnica. Tudo que a gente tem na nossa cozinha tá ali na ficha técnica. Eu preciso fazer um molho de maionese. Eu vou pegar a pastinha da ficha técnica e vou ver as medidas. Muita coisa hoje a gente sabe de cabeça de fazer diariamente, entendeu? Mas tá tudo ali. Isso por quê? Porque a questão de ter o padrão. Não acontece de sair um funcionário e mudou a maionese. Questão de custo para ser calculado, porque daí também a questão de ser o chefe vai muito além do que só tá ali cozinhando. É questão de custo, é questão de estoque, é questão de pedido, a administração entra muito também. Então, assim, por mais que meu esposo é o dono do estabelecimento e faz a parte administrativa, mas eu também preciso ajudar a manter isso na cozinha, eu preciso colocar isso em prática aí na cozinha. Não depende só dele, não adianta só ele fazer e eu fazer o que eu quiser e bem entender na cozinha. Então, eu acho que isso também se equipara muito à empresa, que não adianta você chegar na tua vida na empresa e falar, não, mas eu prefiro fazer desse jeito. Não. Entendeu? A gente compra lá, por exemplo, a gente tem uma condimentadora para colocar a cebola cortada, o tomate cortado, os insumos. Aí a pessoa fala, não, mas eu prefiro pôr no potinho. Mas não, a condimentadora tá ali para facilitar. Você vai pôr na condimentadora. Tem um porquê de cada coisa, Exatamente. Né? E mais do que isso, tem um porquê e é comunicado para as pessoas o porquê. Sim. Né? Não é só assim, não, só repete o que eu tô fazendo. Não. Por que que isso tem que estar aqui? Sim, disso, todo mundo que sabem, entra né? sabe, é explicado, é ensinado, entendeu? Isso entra muito a questão da comunicação. Né? Eu achei legal o negócio da ficha técnica, porque eu peguei a ficha técnica do nosso team building lá, que a gente faz lá no Instituto. Nós temos um treinamento lá no Instituto, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? E eu peguei a ficha técnica no final do ano e falei assim, vou fazer uma focaccia, né, em casa. Só que eu zero experiência com focaccia e a pessoa que não gosta de ler instruções. Pega um pacote inteiro de farinha e jogo lá. Quando era 500 gramas, não era o pacote inteiro. Na minha cabeça, o pacote de farinha de trigo era 500 gramas. Aí chamei a Rebeca. Rebeca, não dá ponto isso aqui, que ponto de véu não vai chegar nunca, isso aqui não vai chegar nunca. Ela, mãe, você jogou o quilo inteiro de farinha. Aí ela conseguiu salvar fazendo 2 focaccias. Separou e fez 2, mas isso deu um retrabalho gigantesco. Ela teve que ficar mexendo a massa muito mais. Ainda não ficou como a gente faz lá no Team Build, que é maravilhosa, né? Não ficou tão boa como aquela. Então, isso também é importante, né? Toda vez que eu ajo pelo meu impulso de fazer as coisas do meu jeito, da forma como eu acho que tem que ser feita, e não da forma como foi testada já foi testado, já tá documentado que foi testado, sim. Eu acabo causando retrabalho para os outros, desperdício e um produto final que não tem a mesma entrega. Né? Exatamente. A importância de ter o processo, como você falou, se existe aquele processo que ele já foi validado, se existe uma ficha técnica, né, ali da refeição, do alimento, é porque aquilo já foi testado, então não é por um acaso. Né? E lógico que a melhoria também é constante, né? Claro. Não, logicamente, se você tá ali na cozinha e tá vendo, e vem, não é fechado também. Meus colaboradores têm muita, até porque tem experiência. Trabalho bastante com gente. Da cozinha tenho 2 agora comigo. Uma não tinha nada de experiência e uma trabalhou a vida inteira com isso. Então, a gente vai adaptando também. Elas chegam às vezes. O que você acha que se não ficaria melhor se fizesse desse jeito? A gente vai testar. Se deu certo, ficou melhor mesmo, eu falo, ok. Então, a partir de agora, a gente faz desse jeito. Mas daí é modificada a ficha técnica, é modificado a normativa. Como além das fichas técnicas, a gente também tem normativas, entendeu? Tem o vestiário, você vai deixar a tua roupa lá. Tem questão de higiene. Então, além da cozinha em si, tem normativas para o resto do funcionamento inteiro do estabelecimento. Muito legal. Na verdade, isso traz muitas coisas sobre gestão. Né? Se a gente pega exemplos de coisas que a gente vê em algumas empresas, às vezes, se fosse isso para uma aplicação para uma cozinha, já ia ser desastre total, né? Eu tava pensando aqui, né? Daí, quando a gente dá inovação, né? A gente não vai fazer na hora que o restaurante tá fervendo, né? A gente vai fazer no momento, porque eu fui fazer a bendita da focaccia na noite de Ano Novo, né? Achando que ia dar não tudo é uma certo, boa ideia. Né? Então eu Nem testo testou antes, né? Eu testo antes. Exatamente. Ela fez sucesso, mas só fez sucesso porque teve alguém que foi lá e pôs o dobro de esforço
Pra Pra consertar. finalizar, né? Sim. Mas isso até era algo que eu queria te perguntar. Já teve alguma situação de que vocês precisaram improvisar por algum motivo? Acontece. Faltou um Uhum. produto, porque a gente sabe que também o perfeito é Sim. impossível, né? Sim. Mas assim, faltou algum produto, ou alguma coisa deu errado, alguma coisa queimou, e que vocês precisaram improvisar ali no momento? Não, acontece bastante. Uhum, Tratando de cozinha, acontece muito. uhum, Questão de fornecedor não entregar. uhum. E assim, falha de comunicação da gente fazer o pedido e chegar, receber e não tem, entendeu? Uhum. Não levaram, esqueceram. Acontece bastante. A gente lá no restaurante trabalha com muita coisa que a gente mesmo produz. Então, na nossa feijoada de sábado, a gente faz a cura, a defumação de toda a carne de porco que vai na feijoada. Uhum. Tipo, já aconteceu de ter semana que o defumador não liga. Daí, o que a gente tem? A gente tem o plano B de como defumar no forno e a gente consegue se virar e fazer isso. Acontece de... A gente faz muito evento pra fora também. Da gente chegar aí no contrato, que a gente faz contrato tudo certinho, a pessoa fala, não, é pra 30 pessoas. Uhum. E a gente calcula a quantidade de comida pra 30 pessoas. A gente chega no evento, tem 45. Então, assim, ó, é uma benção. São só 15 a mais. Não, é né? 30%, Nada. 50%. Na A verdade, gente quase fica logo, mas assim, a gente tem que dar um jeito de resolver, porque Uhum. além das pessoas que estão convidadas, acham que é a gente que fez errado. sim. E não a pessoa que convidou eles, entendeu? Uhum. De cliente falar, não, vou pagar à vista, e daí pagar só depois e no cartão. É difícil, entendeu? São Acontece alguns imprevistos. muita coisa. De funcionário, que nem eu tava comentando antes da gente começar. Funcionário pedir, tipo, final de ano, que é mais movimentado, mas 2 funcionárias pedirem a conta. Então, a gente tem que... Eu faço tudo na cozinha, meu esposo também faz tudo que a gente serve. Então, a Uhum. gente teve que se virar. Vocês sabem todos os processos, sabem tudo, né? Aumenta muito o trabalho, porque ele tem toda a parte administrativa além disso. Uhum. Mas, assim, a gente se vira, Uhum. entendeu? Então, Uhum. acontece muito percalço, acontece. E a gente tem que saber conduzir. Por exemplo, essa semana queimou nosso micro-ondas. E assim, a minha focaccia fica pronta, embalada no vácuo na câmara fria. Eu tenho ali o prazo de 1 semana para usar ela. Eu tiro da câmara fria do vácuo e eu esquento a focaccia no micro-ondas pra daí levar lá na chapa pra ela estar mais morninha e poder fazer o sanduíche. Uhum. Se eu levar só na chapa, acaba tostando a parte de baixo, mas ela continua gelada. Então, Uhum. é uma situação que a gente desenvolveu. Aí queimou o micro-ondas no meio do expediente. Você vai fazer o quê? A gente desenvolveu o jeito que a gente agora esquenta no forno com vapor e tal, e dá certo, entendeu? Uhum, Mas é coisa acharam que uma na saída. hora a gente teve que fazer. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? E na Uhum. hora a gente viu e deu um jeito. Então, acontecem coisas pequenas no dia a dia que eu sei resolver, agora a minha equipe também sabe. Porque também é Uhum. ruim quando a equipe só depende do chefe tá ali pra resolver, entendeu? Uhum. Mas a minha equipe, graças a Deus, tá muito boa, então resolvem também. Então, Uhum. É isso que eu ia perguntar, o quanto que nesses momentos imprevistos, né, a definição do que vai ser feito, olha, não tenho dúvidas que é você, porque geralmente é o gestor, é o líder que faz a definição no momento de crise, mas existe toda essa contribuição da equipe também. sim. Uhum. Ainda mais agora, que o máximo vai nascer daqui um tempinho. É difícil, pra mim, é difícil, tipo, desapegar. Porque eu tô ali todo dia, entendeu? Então, quando eu chego mais tarde, ou às vezes agora de outro eu não vou, é difícil. Isso é muito importante também no líder. Eu sei que eu treinei a minha equipe e eu tenho confiança na minha equipe agora pra resolver sozinha. Então, isso também é importante. Eu acho difícil, mas é importante. E agora eu tô nesse patamar que eu fico tranquila. Se eu preciso ficar em casa, eu fico tranquila, porque eu sei que elas vão dar conta e vão fazer. Estão bem treinadas, né, para fazer aquilo que é necessário, sabem bem o que fazer, inclusive sabem agir no caso de imprevistos. Com certeza. E dá pra gente pensar assim que você já conhece a maior parte dos imprevistos que acontecem, né? Uhum. Deve ter, lógico, algo novo, mas a maioria deve seguir um padrão, assim, né? Sim, aham. Vocês, de uma certa maneira, já têm um plano B para casos imprevistos. Sim. Esses imprevistos conhecidos, né? Sim, aham. Uhum. Por exemplo, a gente trabalha com muito utensílio, né? E assim, se tá passível de acontecer coisas com utensílio, daí, digamos, a fritadeira. A gente tem lá a fritadeira top que a gente usa com 2 cubas tudo. Mas assim, no caso de aí deu qualquer problema, a gente tem uma segunda fritadeira, entendeu?
Logicamente, o defumador é um item muito grande, um item caro, não tem como a gente ter mais de um, mas aí a gente consegue ter o plano B de fazer no forno com uma adaptação que a gente desenvolveu. Então, a gente consegue agir. Agora, é difícil, por exemplo, acabou a luz. Já aconteceu de no meio do expediente acabar a luz. Aí complica, porque muita coisa nossa é elétrica. Mas, assim, os pedidos que ainda estão em andamento, eu consigo finalizar. Nem que eu pegue daí o óleo e coloque e frite no fogão, entendeu? A gente consegue prever e ter um plano B para basicamente tudo. De novo, é o estar preparado. Estar Porque a maioria dos problemas que a gente vê acontecendo nas empresas é que tudo acontece de uma forma muito reativa, sem planejamento, sem pensar como fazer, sem documentação. Né? E a documentação, ela serve para poder reproduzir a mágica, né? Porque uma vez eu fiz um processo que deu certo, se eu não documento, pronto, a gente já perdeu aquilo. E já vai se perdendo no meio também, né? Aí não, vou mudar só isso aqui, daqui a pouco já não tem nada a ver com o que você fez no começo, que era um processo que deu certo. Exatamente. E até pensando agora nessa questão de processo no alimento mesmo, né? O quanto você colocar um pouquinho mais de fermento já vai dar uma mudança na massa, não vai? Muda a massa, muda o valor, muda tudo. Uhum. É assim, tipo, pensando em eventos também. O meu esposo João, ele é o rei do checklist. E é muito importante, gente. A gente vai fazer o evento, na semana a gente já faz o checklist de tudo que a gente precisa levar, das quantidades, a gente já separa tudo antes, já porciona, já leva no vácuo tudo certinho. Então, assim, todo o processo é muito importante. Pela questão de você chegar e conseguir se organizar e fazer tudo como tem que ser feito, e pela questão do custo, pra você não levar um prejuízo depois. Muito bom, muito bom. E como que funciona o teu processo de integração, né? Então, quando chegam pessoas novas na equipe, né? Que você me diz aí que a tua equipe é muito bem treinada, né? Como que funciona esse processo de quando as pessoas chegam na empresa? Tem ali um treinamento inicial? Como funciona esse processo? A gente fala como que funciona. A gente explica do bar, a gente explica por que é assim, a gente explica de onde surgiu, por que é feito. O João, meu esposo, é mestre charcuteiro, então tudo começou pela parte de charcutaria. Antes de eu entrar, a gente trabalhava eles trabalhavam só com sanduíche, porção era mais bar mesmo. Daí agora de um ano pra cá a gente tá com essa pegada mais restaurante, com pratos quentes, com cozinha italiana. Então tem risoto, tem massa, tem carne, tem sanduíche, tem porção. É um cardápio muito amplo, tem pra todos os gostos, entendeu? Então a gente explica tudo isso pra pessoa, conta uma história, tudo. E já começa pelas questões. Você não vai mexer no celular, você vai colocar touca, vai colocar os equipamentos, tudo. Porque tudo faz parte, né, de você comandar e ter a segurança do trabalho também. Quando a pessoa entra na cozinha, eu explico, tem que ser feito mise en place, por causa disso, é assim que funciona, assim que a gente faz. Mostra onde é guardado tudo, o jeito que é porcionado, onde é colocado. Então, assim, é um trabalho que eu vou fazer tudo pra pessoa ver como é feito. Aí, digamos que a pessoa vai pra chapa. Eu vou montar o sanduíche primeiro, mostrar, faz assim, faz assado. Eu gosto muito disso, de não só chegar e falar pra pessoa, vai lá e se vira e faz assim, assim, assim. Não. Mesmo que ela tenha experiência, né? Porque às vezes o teu cliente tá acostumado com uma coisa diferente. Mas que ela tenha experiência, mas tem a documentação ali, né? De como é a receita. Mas exatamente. É outra coisa você mostrar como você gosta que seja feito. Na nossa ficha técnica, além de ter todas as medidas, tudo, também tem a descrição do passo a passo. Então, também é importante. Mas eu chego e eu mostro, você vai pegar o pão, vai tostar, você vai fazer assim com o hambúrguer, vai amassar desse jeito, vai colocar cebola nesse momento e tal e tal. Mostro tudo. Se a pessoa tá com dificuldade, eu mostro 1, 2, 3 vezes, até a pessoa se sentir confiante em fazer. A pessoa tá fazendo, eu também tô do lado, mostrando. É assim, agora é isso, agora é aquilo. A pessoa vai desenvolvendo. Então, assim, não é rápido. A minha última que entrou, que tá agora no momento, foi muito rápido, assim, sabe? Em uma semana ela já tinha pego meio que tudo, me surpreendeu muito, eu sempre falo pra ela. Outra coisa que eu acho muito importante no ambiente de trabalho, assim, você elogiar a pessoa. A pessoa tá fazendo certo, você elogia, você fala, você... Porque eu acho que isso também dá Agora ela tem gravado. Dá um gás. Então ela foi muito bem, assim. Eu sempre falo, sabe? Tipo, às vezes eu chego mais tarde e tal, e a pessoa da cozinha foi lá,
fez todo o trabalho deles, eles olham ali, ai, nossa, tá meio sujo o negócio do defumador, vamos lavar. Tipo, o defumador é o João que mexe, mas a gente já chegou e elas tinham limpado tudo. A gente falou, caraca, tipo, nossa, sensacional. A pessoa também ter essa vontade de crescer, de aprender mais coisas, sabe? Tipo, de eu tá, por exemplo, as focaccias, só eu que fazia. Até que chegou um dia, ela falou, ai, você me ensina a fazer? Ter essa vontade de aprender. Agora ela que tá fazendo. Então, isso é muito importante. E você também tá em cima, e além de elogiar, também, tipo, ter, tipo, bonificações, entendeu? Aí, às vezes, a gente vai lá, leva um bolo pro café da tarde. Tipo, todo mundo fica feliz. É bom você saber que teu trabalho tá sendo recompensado. Então, eu acho isso muito importante também pra líder. Elogiar, né, o trabalho. Você acredita que na tua cozinha você mais elogia ou mais puxa a orelha, entre aspas, de uma maneira boa, né? No sentido mais de uma correção. Acho que é mais elogio, Mais elogio sabe? mesmo. Porque Funciona segue melhor. tudo. Funciona melhor e segue tudo bem certinho. Assim, é difícil ter alguma coisa pra puxar a orelha. Às vezes, esqueci de pedir tal coisa. A gente tem que fazer uma correria pra conseguir pedir com o fornecedor e dar um jeitinho e tal. Tipo, poxa, presta mais atenção, na próxima semana vai pedir no dia certo. Porque também tudo tem muito o dia certo de você fazer o pedido pra vir no insumo. Então, tudo é muito... Muito planejamento também. Muito planejamento. Tudo é muito planejado, sabe? E me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu acho que como tem uma proximidade no trabalho entre as pessoas na cozinha, eu acho que fica muito claro também, alguém que falhou em alguma etapa do processo, ela já consegue ver o quanto isso impacta em todo o resto, né? Com certeza. Até porque também a gente tem uma equipe de 3 na cozinha só, então é uma equipe pequena, então a gente consegue ver claramente se uma faz alguma coisa errada, acaba pesando para outros lados, entende? Exato, então... E a correção também, tipo, não é uma chamada de atenção, mas, tipo, cortei o bacon e tal também. Corta um pouquinho menor pra próxima. Fica mais bonitinho, entendeu? O certo é melhor. Né? É coisa pequena que acontece às vezes no dia a dia, mas é bem, bem tranquilo. E como que é essa relação? Porque às vezes que eu fui lá no Instruto, eu vi que existe uma conexão bem boa entre o salão e a cozinha. Você não vê aquela... Porque às vezes você vai em alguns lugares, né? O chefe tá lá de dentro jogando o prato, né? Pros garçons, né? Lá fora, né? E lá a gente vê que aquelas se conversam ali, que existe uma conexão, né? Até teve uma situação que eu fui lá que vocês não estavam, né? Vocês estavam num casamento e tudo fluiu do mesmo jeito. Eles lá em Santa Catarina... Isso eu acho que a maior felicidade da gente é a gente conseguir sair e funcionar tudo perfeitamente. Porque eu acho também que tá errado que quando o estabelecimento só funciona se os donos ou os chefes estão juntos, tem alguma coisa errada. Exato. Tá faltando liderança, na verdade, desenvolvimento pra gente, quando a gente não tá e funciona perfeitamente, é a maior felicidade da vida, né? Mas, assim, acontece uns arranca-rabos, às vezes acontece do pessoal da frente lançar alguma coisa errado e a gente faz o que tá lançado no papel porque sai direto na cozinha pra gente. Entrega e não era aquilo, a gente falou, daí um joga a culpa no outro, às vezes, não, beleza, ou não avisar, algum adendo, aí não, é sem cebola, esqueceu de marcar e não avisou também, então, às vezes acontece, mas a gente sempre busca tá falando e tá passando pra que não tenha esse tipo de problema, e é bem tranquilo, assim, o pessoal da cozinha com o pessoal do salão é bem, bem tranquilo a integração, assim. Eu acho que também, pelo fato de ser um grupo pequeno, é mais fácil. Com certeza, à medida que vai aumentando a tua empresa, o teu estabelecimento, é mais difícil, mas é muito importante, né? Você sempre tá buscando fazer essa integração. Não, com certeza. Quanto mais pessoas, mais difícil vai ficando. Mas... Não é possível, né? Sim, porque a gente conhece equipes pequenas, que é um número super pequeno de pessoas, e mesmo assim, né? O ambiente é ruim, muito problema de comunicação, processos não são seguidos. Às vezes até tem boicotes, né? Sabotagens que são inconscientes. As pessoas não fazem aquilo sempre, na maldade, né? Mas assim, é aquele ambiente que não é legal, que as coisas não acontecem, que um conflito, um problema, né, se torna algo muito grande, que é mais destrutivo, porque o erro vai acontecer, né? O erro, ele faz parte de qualquer coisa que a gente faça, mas o poder conversar sobre o erro, aprender a partir do erro, isso precisa ter uma conexão da equipe. Então, uma equipe menor facilita, mas não que determine que um número pequeno de pessoas vai conseguir ter tudo isso. Exatamente. Qual você considera que são essas principais características ou principais competências de um bom líder, se for pensar aí dentro do contexto da cozinha, né, de uma cozinha profissional? Então, eu acho que entra muito, assim, o que a gente já falou, da questão de você ter empatia, de você saber o limite de cada pessoa, de você ser exemplo, que é muito importante você fazer, não só você mandar fazer, você fazer também do jeito que você
queira. Questão da educação, do pedir por favor, de você elogiar depois. Então, eu acho que tudo isso ajuda a tua liderança a ser melhor e você conseguir comandar e ter o resultado que você espera. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. E a organização. A organização é tudo, né? E também, se você não tiver uma organização, o caos se instaura. Então, eu acho que é importante isso. É legal, né? Porque a cozinha, o momento em si de fazer a refeição para o cliente é um momento muito dinâmico, né? Que ali tudo acontece, mas funciona bem porque antes existiu toda a preparação. Sim. Por exemplo, a gente serve a feijoada no sábado. A gente tem a preparação durante a semana inteira para que no sábado chegue a feijoada e esteja ali, ok, pronto. Porque como a gente faz a cura, a defumação, a carne chega num dia, daí no outro dia a gente já faz o tempero, daí espera um pouco, daí no outro dia lá é a defumação, daí no outro dia é só o dia de cortes, então é a semana inteira se preparando para sábado a gente conseguir servir. A gente tem um evento, por exemplo, Dia dos Namorados, cardápio fechado. A gente já sabe as opções das coisas que a gente vai ter para servir, a gente tem que preparar e produzir aquilo. Porque senão na hora vira um caos. Ainda mais que daí já sabe, já espera o número de pessoas pra você servir o prato, é muita coisa. Então você já passa também a semana inteira produzindo. Hoje eu vou fazer isso, hoje amanhã eu vou fazer aquilo e tudo, pra que no dia chegue e esteja tudo ali alinhado e você só finalize. Então é tudo muito, muito bem planejado para que o resultado final seja satisfatório. E para que o resultado financeiro venha também, né? Também. Porque improviso gera prejuízo. Exatamente. Desperdício, né? Com certeza. Desperdício, às vezes tem que sair para comprar uma carne, um ingrediente que você vai pagar muito mais caro do que você comprasse no seu fornecedor habitual, né? Então, improviso tende a gerar prejuízo. E essa questão também de você, do prejuízo em si. Se você não tem uma boa gestão da tua cozinha, vai insumo fora é muito dinheiro perdido. Então tem que ser tudo muito bem calculado, planejado para que... Isso, e que era uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, sempre quando eu penso em restaurante, né? Porque a gente pensa, puxa, dificuldades que existem dentro de negócios, né, específicos, de segmentos diferentes, e eu penso que essa área de alimentação, né, você imagina, meu Deus, mas como que você consegue fazer esse controle de estoque, você consegue prever, como que você evita o desperdício, porque eu fico pensando, como que você imagina, se, poxa, hoje você calcula que vai ter um número X de pessoas e você vai fazer com base naquilo, mas pode ser que seja menos, né, ou você calculou que seria tanto e é mais, como você estou, mas como que vocês trabalham, assim, tanto com a questão da previsão, tanto que vocês fazem quando sai dessa previsão? Então, a gente tem uma previsão, a gente consegue ter uma previsão, tipo, começo de mês, o pessoal recebeu, vai ter mais cliente. Tá mais calor, tem mais cliente do que no frio. Ou se tá mais frio, vai sair mais massa e risoto do que o resto das coisas. Então, a gente consegue já ter um feeling, mas isso com a experiência que a gente adquiriu no decorrer. No começo, o João não tinha essa noção. Ainda mais que ele nunca tinha trabalhado na área de restaurante. Eu também, foi uma das principais dificuldades que eu enfrentei quando eu saí da aula, porque na aula também eu tinha o número de alunos que ia, e eu fazia as fichas técnicas e o pedido, e eu fazia aquilo com os alunos, e ok, beleza? Um universo mais controlado ali, né? Exatamente. E no restaurante é muito diferente. Então, você vai adquirindo essa habilidade com o tempo. Questão de armazenamento, é muito importante você saber como armazenar. Logicamente, você não vai fazer um pedido gigantesco para que chegue ao ponto das coisas estragarem. A gente não faz isso. A gente trabalha com um número, a gente tem uma tabela com quanto que a gente precisa ter no mínimo daquele insumo. Então, a gente tem o mínimo que a gente tem que ter aquilo por semana para rodar, para funcionar. Então, a gente vai pedindo conforme, não, essa semana vai dar mais, porque receber, tá calor e não vai chover, então vai dar mais, vamos pedir um pouquinho a mais. E assim a gente vai trabalhando. Agora, acontece, tem finais de semana que do nada bomba, que a gente não entende por quê, que surge muita gente, e acontece da gente acabar algum item. E daí, infelizmente, não tem o que fazer. A nossa feijoada é bem conhecida. E a gente serve das 11h30 até as 2h30. Mas já aconteceu de ter dias que às 2 horas você chega e é livre, então você não repondo na mesa e tal. Já aconteceu de 2 horas não ter mais feijoada. Chega o cliente e você explica, olha, o movimento foi muito grande, além do esperado. Eu também não posso fazer uma enormidade e depois perder, entendeu? Então, acontece. É difícil acontecer, mas às vezes um item ou outro acaba faltando. Até pela questão também da charcutaria. Tipo,
o torresmo de rolo. Tem que fazer a cura, tem que enrolar, Ai, tem que aliás. defumar, sabe? Água na boca, né? Tá dando vontade de comer. esse. Eu tô quase sentindo o cheiro. Quando acaba no meio da noite, eu não consigo produzir para aquela noite mais, entende? Então, ali no próximo dia, talvez não tenha só dali um dia, ou se eu tô sem a barriga ali, vai vir só na outra semana. Então, você explica pro cliente, infelizmente. Acontece às vezes, mas a gente tenta sempre trabalhar com uma margem ali para não ter demais e nem para faltar. E tem um percentual, assim, que vocês trabalham de desperdício, por exemplo, percentual aceitável de desperdício? Porque eu acredito que zero não ficha consegue ter, né? Não consegue. Uma coisa ou outra sempre acaba acontecendo. Aí, assim, a gente trabalha essa parte administrativa, assim, quem faz é o João, meu esposo. A gente sempre trabalha com o percentual de lucro, nesse percentual vai entrar a embalagem, vai entrar o desperdício, que às vezes acaba acontecendo. Então, a gente tem um markup. Tudo que a gente faz, a gente tem os custos de cada item, de tudo, para fazer a ficha técnica. E daí, nesses custos vai entrar funcionário, luz, água, tudo da empresa. E daí, a gente tem lá um número X do markup. Então, o valor do custo do sanduíche, por exemplo, a gente faz vezes o markup para ter o valor final, entendeu? E daí nisso entra a nossa margem de lucro, entra o desperdício, entra todos os custos. Sabe que eu achei bem interessante isso de desperdício, porque muitas vezes os empresários, eles não calculam isso, né? Sim. E acaba entrando ali nesse meio é muito difícil não, né? Porque eu, antes de entrar e ter a empresa, realmente não sabia como fazer isso, não tinha ideia. E o João sempre fez muito curso também e tal, para aprender como fazer isso no restaurante. E conversando com outras pessoas, tem muito lugar aqui na cidade que não tem ideia disso, entendeu? Não, vou vender, deixa eu pensar. Se esse aqui custa 10, vou vender 20 e acho que tá bom. Entendeu? Não tem um embasamento. Não, né? E daí, às vezes, tem muita gente que você olha e vende. Tipo, tá sempre cheio e a pessoa tá falindo. Porque daí, quanto mais movimento você tem, maior é o teu prejuízo, se você não sabe calcular certo. Então, isso é muito difícil. O João é o rei das tabelas também. O rei do Excel. Sabe que eu fui fazer um curso, até me surgiu a ideia aqui da gente fazer uma publicação especificamente sobre markup, ensinando as pessoas a calcularem o markup dos produtos. Eu fui dar um curso para empresários, pequenos empresários, sobre markup. E daí tomei como exemplo um produto que uma das pessoas que estavam lá vendia, né? E ela vendia o produto dela por R$60. E nós começamos a destrinchar todos os custos, que não eram todos, obviamente, né? Porque tem outros que a gente não conseguiu ter ali, mas o preço mínimo dela, para ela ter a rentabilidade que ela esperava naquele produto, era 90. Imagina. Ela não tinha noção de como que aquele preço era formado. Ela simplesmente pegou, comprei por tanto, vou vender por tanto. Né? Tirando fora ali todo o custo dela de divulgação, o custo de armazenagem, o custo do próprio dinheiro que está investido naquele produto ali. E ficar, a gente, em restaurante tem o CMV, né? Então fala muito sobre o CMV, o calcular e tal. E é muito difícil, porque às vezes, beleza, eu tô com o meu preço certo, mas daí eu comprei lá, tipo, um galão de 15 litros de óleo que eu preciso e acabei que eu não usei essa semana porque eu tinha já e ficou parado. Só de ficar parado já te dá um prejuízo pelo teu dinheiro, entendeu? Então é muito difícil, sabe? E daí o boleto vem, o negócio não saiu, é difícil, é complicado. Muita coisa. Ou eu lembro uma vez, estava viajando, né, na estrada aqui na região tem muito área de agro, então tem muita plantação na beira de estrada, e sempre tem aqueles carros que param, né, e pegam, né, um milho que tá ali no pé, tudo mais, a turma para e vai pegando. E daí um cliente nosso que é da área da agro, ele estava falando que esses que ficam na beira da estrada, eles já calculam como perda. Então, até isso, né, que não é bonito, tá, a gente ficar parando, pegando, não é porque tá ali achei que era uma tradição paranaense essa. Então não é uma tradição bonita, porque não é porque tá ali na beira da estrada, não é de ninguém, né? Mas também já contabilizam na perda até isso, imagina, tudo né? contabiliza ali, a gente não serviu chopp. Tipo, se você já serviu ali e foi espuma demais, você tem que descartar um pouco, já é perda, entendeu? Então, tudo isso. E é difícil você conseguir chegar num cálculo disso, sabe? Mas, de novo, às vezes não chega no ideal, naquilo que seria, mas pelo menos algo que seja mais plausível, se torne né, mais viável, mais plausível, exato, mais coerente, né? E outra coisa, assim, que a gente notou muito
desse último ano pra cá. Antes a gente conseguia alterar o nosso cardápio a cada 6 meses. Agora o preço das coisas está subindo, tipo, de semana pra semana. Muda, daí daqui a pouco cai. Então é muito... Já não dá mais pra gente fazer essa revisão de cardápio a cada 6 meses. Tem que ser menos, entende? Não é fácil, assim, sabe? Algumas lições aí também que você falou a mais, né? Aí a questão de conhecer o cliente, né? Então, quanto vocês levaram esse tempo aí para conhecer realmente o ritmo do cliente de vocês, essa sazonalidade, o que sai mais, o que não sai, mas esse conhecimento que tem muita diferença também nessa preparação, inclusive financeira de vocês, né? Não só da cozinha, mas que isso vai refletir numa rentabilidade, enfim. A questão do conhecimento do negócio, né? Óbvio, então, já tem várias coisas aí que são tiradas e a gente pensa que, né, chega na cozinha, só fazer lá, gritaria, tal, igual nos programas, né, ixi, algo muito bem planejado. E assim, na pandemia mesmo, abriu muita portinha de iFood, de delivery. E as pessoas também não têm noção. O iFood, gente, é uma mina de taxa, entendeu? E as pessoas daí cobram a mesma coisa no salão que no iFood. Não dá, de jeito nenhum. Se você vender pelo mesmo preço, você tá tendo muito prejuízo. Então, tem muita gente que acaba não tendo esse conhecimento e daí se auto-prejudica, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso team building que nós fazemos com a Chef Isis e o Struto Bar. Adoro. Bom, então a gente tem feito, né, dos treinamentos vivenciais team building com as equipes, né, algo fora aí da empresa, para trazer uma vivência diferente, mas conectando com a questão de equipe e liderança, é esse trabalho, então, mão na massa, aí o Superchef com a Chef Isis, onde ela conduz o trabalho com os gestores, com os líderes ou equipes, né, não necessariamente, porque eu vejo que tem um aspecto muito grande de equipe que é trabalhado ali, então, lá no Struto Bar, né, junto com, geralmente, uma receita de focaccia, né, e conduz as equipes. Quer contar um pouquinho, Isis, como é a experiência para você? Como tem sido, né? Então, a gente começou eu já tinha dado alguns treinamentos como esse antes, quando eu trabalhava na escola, que tinha mais esse viés educativo. Então, a gente fez com algumas empresas e tal, e acabamos trazendo, né, a Sara acabou trazendo, como você, pra gente fazer fora, acabou fechando a escola, a gente começou a fazer fora da escola. Eu acho sensacional esses treinamentos, porque faz muito link de como é na empresa para o que você vai fazer na cozinha. E assim, eu sempre fui bastante elogiada, por exemplo, quando eu trabalhava na escola, teve competição. Era cada cozinha, cada equipe era um chefe e a gente competia entre si, tipo o MasterChef também. E o que sempre era muito elogiado na minha aula era o processo. Eu tinha 3 bancadas. O pessoal chegava aqui ia analisar e passava na minha cozinha, as 3 bancadas tinham que bater uma carne, por exemplo, que a gente estava fazendo. Na escola tinha mais estrutura, né? Era mais fogão e mais bancada, era mais fácil. Mas tinha que bater a carne. Passavam, tava todo mundo batendo a carne ao mesmo tempo. Passava, tava todo mundo cortando tal coisa ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal. E daí no Struto, pela questão da nossa cozinha não ser tão grande, a gente conseguiu desenvolver esse da focaccia. Já falei pra Sara também que a gente poderia fazer algo mais voltado pra linguiça, por mais que dificulte um pouco, porque eu tenho um moedor e uma bomba de encher linguiça, ia ter que ser uma equipe de cada vez. Mas dá pra fazer um trabalho bem integrativo também. Sim, dá! E equipes menores também, daria certo, daria pra fazer legal. Mas é muito legal isso porque... Como que funciona o treinamento? A gente vai, as meninas explicam tudo, como é que funciona, o que é a ideia e tal. E a gente divide as equipes. E é muito gostoso, porque além deles ficarem super empolgados, né? Todo mundo presta muita atenção. Todo mundo participa muito. E acontece isso também, de eu falar, agora vocês vão fazer tal coisa, todo mundo vai lá e faz, e é seguir o processo. Então, é muito legal, porque eles conseguem também fazer comparações de como funciona na empresa para estar ali fazendo a focaccia. Então, a gente faz eu explico o porquê de cada coisa, a gente faz todo o processo, tem a ficha técnica para eles seguirem. Aí vai lá, coloca pra assar, eles têm os outros momentos que vocês fazem ali enquanto tá crescendo ou depois enquanto tá assando. Então é bem legal. E assim, tem essa parte de competitividade que a gente gosta também. Estilo MasterChef.
Joga um pouquinho a competitividade ali também, né? Exatamente. Então, você quer falar alguma coisa também do treinamento, Sara? Eu adoro, porque eu acho que além de ser um treinamento ali que é muito integrativo, porque literalmente é mão na massa, todo mundo coloca a mão na massa. Até na última a gente tinha uns meninos e umas meninas, daí os meninos não queriam pôr a mão na massa. Ai, eu puxei a orelha. Daí eles falaram assim, mas vocês podem pôr a mão na massa também, né? E daí eles vieram E e eu passava colocaram... e falava, você já sovou? Não, eu falei, então agora você vai sovar. Porque é muito cômodo se a gente vê que uma pessoa tem muita habilidade com uma coisa e deixar só pra ela e tirar ficar assim, a oportunidade do outro também aprender, né? Só que é a oportunidade de todo mundo aprender. E depois que todo mundo coloca a mão na massa, todo mundo sai feliz. E todo né? mundo também assume ali se tiver o erro, uma consequência, uma coisa boa, é de todo mundo, não é só do que fez, entendeu? Exatamente. E outra coisa que eu acho fantástica é porque é como se fosse um presente para as pessoas também. Porque elas saem dali com uma habilidade nova. Né? Teve um treinamento que a gente fez que até no final o gestor desafiou todo mundo. Nós vamos fazer, né? Em casa era na época de Natal para o Natal. Então a pessoa, além de todo o processo integrativo ali que a gente faz, tem umas reviravoltas, né? Assim como lá no MasterChef, no nosso Superchef ali, a gente tem umas reviravoltas, né? Umas trocas de ingrediente, umas cozinhas surpresa, né? Mas no final ainda a pessoa sai com uma competência nova, né? Algo para entregar para a família dela que ela não tinha, né? Ela não sabia que ela podia fazer aquilo se ela seguisse o processo, se ela seguisse toda a ficha técnica, se ela seguisse as orientações da chefe. No final ela conseguiria fazer uma coisa tão boa, tão gostosa e termina na mesa. O que é muito saudável, né? Porque a mesa é um lugar de celebração. Então, o treinamento termina com todo mundo saboreando a focaccia que foi feita. Então, celebrando o aprendizado. E por mais que tenha o viés de competição, aconteceu já da equipe falar, não, todo mundo ganhou, porque todo mundo foi bem. E além disso, um prova do outro. Então, é muito legal. E já aconteceu também de olhar e falar assim, não, deles ficou melhor. Né? Então, e abrir mão do meu, né? Exatamente, entender que, por que deles ficou melhor? Porque eles sovaram mais, porque eles foram até o ponto, porque eles usaram melhor as habilidades de cada um, né? Então, eu sou apaixonada, eu adoro o treinamento, eu acho ele muito legal, acho que é bem surpreendente, a gente não vai contar tudo, porque vocês têm que nos chamar, né? Nós vamos fazer a nossa divulgação aqui para ir lá fazer o treinamento na equipe de vocês, mas eu acho que, além de tudo, ele é uma forma de presentear as pessoas que trabalham com vocês, que é o salário emocional que você falou ali no começo, né? É o bolinho no meio do dia. É o salário emocional. Eu falei assim, eu valorizo vocês, quero ajudar vocês a se desenvolverem, venho aqui que eu vou ajudar de uma forma diferente. E você desliga, né? Desliga da empresa, do que você tinha que fazer, da tua obrigação ali, todo dia da atenção, todo mundo desliga, todo mundo ri, todo mundo tá leve. Ai, é muito gostoso. Eu adoro. Criar esse ambiente, assim, é uma delícia, E daí, assim, é muito legal, porque tem várias pessoas que participaram do Superchef que, assim, vão lá no bar até hoje, falam e comentam, nossa, foi muito legal, acabaram virando clientes e amigos nossos também, porque participou e gostou bastante. Então, é muito, nossa, é muito gratificante. Pra mim, eu sinto muita falta dessa parte de aulas. Hoje em dia, a gente não tá com nenhuma escola aqui na cidade, então eu não dou aula. Tem uma só que faz umas aulas show e tal, mas é dos proprietários, eles que fazem. Então, eu não dou mais aula. E eu amo essa parte de lecionar, de ensinar. Tudo bem, eu ensino meus colaboradores quando elas entram, mas é diferente. Então, nossa, no Superchef eu me realizo, muito gostoso. Legal. Eu já te desafiei também a fazer uma colônia de férias lá, fazer uns cursos para pois uma coisa diferente, ó. Quem sabe? Não, agora férias de julho, né? Não, julho não. Mas tá quase chegando, né? Agora quem sabe no fim do ano. Eu vou lá embalar o máximo lá pra você dar aula para as crianças. O máximo já vai nascer cozinhando, né? Eu sempre brinco com o João, ele fala, porque você não vamos mandar ele pra escola tão pequenininho e tal. Todo mundo fala que é importante ir pra escola pelo desenvolvimento, né? De você ver outras pessoas lá. O desenvolvimento do máximo vai ser com a bandejinha aqui no salão, Não vai pra escolinha, vai socializar aqui, né? Na cozinha, com a turma aqui. Isso aí. Muito legal. Isis, né? E você falando quanto é gostoso e criar esses climas bons, né? Que o que você cria na tua cozinha também. Quais são algumas dicas que você daria para líderes que estão iniciando, né, nesse trajeto de liderança com base na tua vivência na cozinha? Eu daria a dica de vocês
ir atrás, assistir coisas, se especializar, ter pessoas em quem você se espelhe para você agir da mesma maneira. Você tratar as pessoas bem, você ter educação, você motivar, você não se achar melhor do que ninguém ou maior, porque você tem, às vezes, um cargo maior. Não é assim que funciona. Então, essas dicas que eu dou, você ir atrás de tratar todo mundo bem, ter uma equipe unida, é melhor que qualquer coisa. Você consegue com isso. Quando eu dava aula para as crianças, não era na base de eu mandar elas fazer as coisas, eu gritar ou xingar ou falar não, tá errado. Não, era um jeito de eu estar próxima delas, eu conseguia que elas atingissem todos os objetivos, que elas conseguissem aprender, que elas se replicassem em casa e todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava bem. Então, eu acho que isso é o mais importante, essa parte humana da tua liderança. Que legal. Para mim ficam duas coisas muito fortes, assim, né, de hoje do nosso bate-papo. Essa questão dessa inteligência relacional, né, de ter essa capacidade de construir bons relacionamentos. E a questão de preparação. Eu acho que isso é algo muito forte, que eu acho que falta muito nas empresas, de parar, pensar, se preparar, inclusive se preparar para imprevistos, olha só. Eu gosto de falar imprevisto, são poucos imprevistos que são realmente imprevistos. Sim. A maioria dos imprevistos é porque saiu do que a gente tinha planejado, mas são coisas que a gente sabe que pode acontecer, e, às né? vezes é um trabalho de formiguinha. A gente tá para mudar o nosso cardápio. Aumentar bastante coisa, alguns itens vão sair, vai aumentar bastante coisa. E a gente tá nesse processo faz uns 3 meses já. Então, é dedicação, é teste, é conta, é você ver como vai fazer, é a melhor maneira de ser feito. É você pensar, não, eu não vou pôr esse item, porque daí eu vou ter que comprar um insumo que eu não use mais nada só pra usar nesse prato, acaba não valendo. Então, é muito estudo pra você chegar. Então, não é do dia pra noite que eu vou aumentar o meu cardápio. É muito estudo para chegar naquele momento e falar, é isso, e entra. Então, assim, às vezes as empresas, não, é muito trabalho, ou, nossa, é muito difícil. Não dá tempo. Não que dá a gente tempo. ouve mais isso. não que não dá tenho tempo de fazer. Gente, Não você dá vai... tempo, tem que ficar corrigindo as coisas no meio do dia- caminho, né? Exatamente. Cada dia você testa. Beleza, hoje então eu vou testar esse prato. Então, cada dia, não precisa fazer tudo num dia, não precisa fazer tudo atropelado. Mas se você se planejar e fazer um pouquinho por dia, dali a 3 meses o resultado vai vir. Vai aparecer, Então, né? Isis, antes da gente finalizar, eu quero que você faça o merchan do Struto, né? Por favor, conte, né? Pra quem está nos assistindo, a gente também, né? Já falou um pouquinho das delícias de lá, mas conta um pouquinho também, onde fica, quando, que horário abre, enfim. Então, pessoal, vou falar diretamente para vocês. Venham conhecer o Struto Bar e Gastronomia. É um restaurante meu do meu esposo. A gente está aí há 4, quase 5 anos no mercado de trabalho. Funcionamos de segunda a sexta à noite, das 18 até as 23 horas. No sábado, a gente funciona na hora do almoço com a feijoada, que é tradicional já da cidade, é a melhor da cidade. Venham provar. E à noite também, das 18 às 23. Temos um cardápio, assim, totalmente amplo. Então, desde petisco, porção, sanduíche com vários tipos de pães. Tudo a parte de charcutaria, a gente que produz mesmo. Então, isso é um diferencial dos nossos pratos, dos nossos sanduíches. É tudo totalmente artesanal, feito pela gente. Parte de massa, risoto, carne grelhada, um cardápio mais italiano também. Agora, pro inverno, um cardápio quentinho. Então, venham conhecer. Fica na Emília de Menezes, 247, próximo ao Operário. E vale muito a pena, gente. Vocês vão amar. Vão mesmo? É muito vão bom, amar é muito mesmo. bom. Uma Modéstia à parte, delícia, é o muito atendimento gostoso. também é muito bom, tudo muito rápido. Além das comidas, tem 6 torneiras de chopp, tem cerveja, tem drink. Então, assim, eu sempre falo que é um cardápio totalmente amplo. Se você vai numa família grande e cada um quer comer uma coisa, tem opção para todo mundo sair feliz. E vocês fazem aniversários, eventos? Fazemos também. eventos, exatamente. Fazemos tanto no bar, a gente faz bastante evento empresarial no bar, então tem várias empresas que já são parceiras. Durante a semana, que normalmente é mais tranquilo, a gente acaba fechando o bar para fazer os eventos, assim. Trabalhamos com buffet, fazemos eventos fora também, então aniversário, corporativo, fazemos bastante fora também. Feijoada, agora no inverno tá bombando os eventos de feijoada delícia, fora. né? E é isso. Também, se quiser reservar mesa, tudo a gente faz, tudo é bem... Legal. E eles também fazem treinamento vivencial junto com a treinamento Unicap. vivencial, muito importante. Isso aí. E pra você que é geração X, como eu, que precisa dormir cedo, abre às 6. Então dá pra ir cedo e dormir cedo ainda, né? Vai fazer um happy hour ali, comer um petisco, então é bem... Vale muito a pena, né? Legal. Sara, mais uma última mensagem?
Não, eu tô finalizarmos? muito feliz aí com a vinda da Isis, né? A gente vai ficar contando os dias entre o Máximo nascer e ela voltar, né? Então, se você tem um treinamento vivencial para marcar, marque já, né? Porque daí a gente já deixa, A gente já consegue já se deixa planejar. tudo preparadinho, né? E muito feliz também com as lições. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque realmente é um ambiente que traz muita coisa pra gente aprender, né? Pra A pensar, cozinha né? é. Refletir. E talvez seja lá o ambiente de trabalho mais antigo, né? Da humanidade, lá onde Se você começou, né? parar e pensar nessa parte de processo, tudo, você pensa lá na cozinha francesa, Escoffier, tipo, como que há tanto tempo atrás pensavam. E se pensa, você faz relação com vários, né? Tipo, você vai ver um filme, por exemplo, aquele Pegando Fogo, do Bradley Cooper, você vê como funciona o caos da cozinha, digamos que ele busca ali a parte ruim, difícil. Aí você vai ver da Disney, o Ratatouille, gente, consegue integrar muito e linkar isso com a vivência numa empresa mesmo, né? Então é muito. A cozinha é demais. Demais, Não tem como não se sim, tem muita apaixonar. lição. É muito legal e é muito gostoso também. Exatamente. Isis, quer deixar uma mensagem final para o público, para quem está assistindo? Acho que assim, a mensagem final que eu posso deixar é que para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você se dedique. Você estude, você corra atrás, você se empenhe e você vista a camisa. E faça o que você vai fazer com amor, que vai dar certo. Então, eu acho que é isso. Você se entregue ao máximo e você consegue atingir os objetivos que você sonha, que você almeja. E que, assim, eu sempre falo de uma frase do Walt Disney, que ele sempre fala assim, se você pode sonhar, você pode fazer. E eu sigo muito isso na minha vida. Ai, que legal, muito lindo. Chefe Isis, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado estar aqui com a gente. Muito obrigada por tudo, né? Todos os ensinamentos, foi muito legal mesmo. E agora eu acho que a gente, né, pode, quem sabe, tomar uma cerveja, tá? Bora! Eu que agradeço. Só às 6, né? Eu que agradeço, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E espero que a gente tenha muita parceria aí pela frente. Com certeza, sem dúvidas. Sarinha, muito obrigada por toda a contribuição de sempre, por estar sempre presente. De nada, estamos aí, né? Estamos aí, sempre. Continuo aí para depois das 6 da tarde. E essa parte eu também quero, né? Até porque nós estamos com vinhos em haver, né, dona Sara? Então, exatamente. que a gente tem falado, né? Então quem sabe hoje. E, pessoal, agradeço aí a todos vocês que ficaram nos assistindo. E eu também queria só passar uma mensagem final aí, que com tudo isso que a gente conversou, eu lembrei muito daquele... Não é daquela história, né? Mas que fala-se sobre o afiar o machado. Às vezes as pessoas acham que é perder tempo ficar afiando o machado, mas na verdade você ganha tempo, porque a partir do momento que você usa aquele machado, é uma machadada, pronto, né? Resolveu aquilo que precisava. Então, para mim, isso fica muito grande essa lição hoje do preparação, estar preparado, tá? Então, isso que eu queria transmitir para vocês também. Principalmente empresas, gestores, afiem mais o machado. A gente vê uma tendência muito grande, tá todo mundo sempre correndo, todo mundo sempre fazendo do jeito que dá e nunca tem tempo de nada. E talvez isso esteja acontecendo exatamente porque vocês não estão parando, dando pausas para pensar, para analisar, para planejar, né? Tanto quanto a chefe Isis falou hoje pra gente. Então, fica aí algo para vocês refletirem, tá bom? Até mais, pessoal. Até o nosso próximo episódio.